vício é tudo aquilo que cria uma dependência psicoemocional e que nos escraviza. Ninguém percebe que vai se viciar quando começa a se entregar àquilo que é o seu vício. É porque eu não estou falando aqui só de vício de entorpecentes ou de bebida alcoólica. Vícios diversos. Vícios. Tem pessoas que são viciadas na mentira. Tem pessoas que são viciadas na fofoca. Tem pessoas que são viciadas em diversas coisas. E as pessoas acreditam o seguinte: não, isso aqui é simples, eu consigo ter controle sobre isso. Na verdade, nós conseguimos ter controle antes de nos entregar àquilo que é viciante para cada um de nós. Outra coisa importante a se pensar é que aquilo que pode me viciar talvez nunca vai viciar você, mas você vai viciar-se em coisas que talvez nunca serão os meus vícios. Então nós precisamos ter cuidado, porque todo vício escraviza o nosso coração e não nos permite ser livre. Nos dá prazer, mas escraviza o nosso coração e não nos permite ser livres. Queridos, sejam mais uma vez bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos nas nossas lições bíblicas Escola Dominical, Currículo dos Jovens, e hoje estudaremos a penúltima lição deste quarto trimestre de 2024. Lição de número 12, do dia 22 de dezembro. Faltam 3 dias para o Natal. Faltando 3 dias para o Natal, que é essa nossa aula. E em nome da Academia de Pregadores, em nome do pastor Anderson Silva, eu quero desejar a você um Feliz Natal. Eu sei, eu sempre digo isso aqui, se você puxar as aulas desses 9 anos na Academia de Pregadores, você vai perceber. Todo dezembro eu gosto sempre de frisar isso. Tem pessoas que dizem: não, a gente não comemora o Natal, não foi essa data que Jesus nasceu, isso é uma data fictícia, só comércio, enfim. Se nós comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus nascer, meu irmão, por que não comemorar também o nascimento de Jesus? Ah, pastor, mas ele não nasceu dia 25 de dezembro. Ok, mas não precisa gente ser tão chato assim também, não é? Então vamos comemorar este dia, família, e que Jesus não nasça no seu coração só no dia 25 de dezembro, né? Que ele nasça no nosso coração todos os dias. Então, em nome do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, eu quero desejar a você um Feliz Natal, que você celebre o Natal com muitas festas, muita comunhão em família e que, acima de tudo, o nome de Jesus seja glorificado nesta que é a celebração que nós fazemos todos numa só data do nascimento do Cristo que veio para remir o mundo inteiro dos seus pecados. Lição de número 12, dia 22 de dezembro. O título da nossa lição é Proteção contra os vícios. O texto principal da nossa lição está em Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Que homem é esse? É que não tem domínio próprio, que não tem o fruto do espírito, onde uma das suas virtudes é o domínio próprio. Então, eu acho interessante essa fala de Salomão, né? Forma como ele escreve, as metáforas que ele usa, as comparações que ele faz, como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. O resumo da nossa lição nos diz que o autodomínio, ou o domínio próprio, temperança, fruto do espírito, uma das virtudes do fruto do espírito, o autodomínio é uma virtude indispensável para a superação de um vício. Claro, nessa lição nós vamos falar sobre a proteção contra os vícios, mas o autodomínio é algo indispensável para tudo na nossa vida, para todas as coisas que fazemos. O texto bíblico da nossa lição está em Provérbios, capítulo 20, versículo 21, Romanos, capítulo 6, versículos 5 e 6, e Provérbios, Romanos, são os dois textos, né? O Provérbios está aqui embaixo, já é a referência. Provérbios 20 e 21. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoraçadora, e todo aquele que neles errar
nunca será sábio. Romanos capítulo 6. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Muito bem. Ainda nesse momento introdutório aqui da nossa lição, permitam-me falar, sabe, uns 2 ou 3 minutos sobre algo que é um dilema na Bíblia, que é o primeiro ponto. Aliás, deixa eu fazer a leitura aqui do primeiro parágrafo do primeiro ponto, que eu até anotei isso aqui, é onde eu quero falar. Então, vamos lá. Ó. Primeiro ponto da nossa lição. Os vícios no livro de Provérbios. Primeiro parágrafo, os vícios em Provérbios. O nosso escritor vai nos dizer aqui o seguinte, ó. Provérbios nos apresenta os vícios numa linguagem que deixa claro o quanto eles podem ser sedutores e, ao mesmo tempo, destrutivos para a vida de quem foi dominado por eles. Assim, a mensagem deste livro é clara. O sábio não deve ser dominado por nenhum vício. Aí eu fiz questão de anotar isso aqui para esses momentos introdutórios. Ó. A questão do uso do álcool na Bíblia é um dilema. É um dilema. Tem pessoas que falam, pastor, a Bíblia proíbe a bebida alcoólica. Eu sei que o que eu vou falar aqui agora, muitos, talvez, eu não vou nem dizer que são religiosos, mas vão dizer assim, ah não, mas isso está errado, a gente tem que falar, tem que ter cuidado com o que fala. Eu gosto sempre de falar a verdade. E eu defendo uma verdade bíblico-teológica. Igual um dia um irmão falou comigo, não, pastor, você não pode ficar falando que vai ter salvação na grande tribulação, não, porque vai que o pessoal vai querer ficar na grande tribulação. Vai, o problema é de quem quiser ficar, ué. A Bíblia está dizendo que vai ter salvação na grande tribulação, então eu não posso me olvidar das verdades bíblicas, teológicas. A Bíblia, e aí vai uma delas, ó. A Bíblia, em momento nenhum, proíbe o uso da bebida alcoólica. Em momento nenhum. Pode citar qualquer texto para mim aí, porque foi algo que eu já estudei profundamente na Bíblia. A Bíblia restringe. A Bíblia faz uma restrição do uso da bebida alcoólica. Ah, pastor, então você está falando que você bebe. Não, eu não bebo. Não bebo. Nada. Mas é importante deixar isso claro. A Bíblia restringe. Agora, como igreja, como instituição, nós tomamos, nós, porque eu me incluo nessa, nós assumimos a postura de restringir, não, de proibir. Assumimos a postura de proibir o uso de bebida alcoólica. Isso é muito viável. Nós recebemos em nosso meio pessoas que vêm do mundo dos vícios e chegam para serem libertas. E quantas pessoas nós conhecemos que já foram libertas? Agora, se não houver uma norma restritiva aqui, como é que as pessoas vão ser libertas? Como que as pessoas vão ser libertas? Ah, pastor, mas eu consigo beber só um pouquinho. Cuidado. Eu fiz questão de anotar aqui, ó, no segundo ponto aqui, ó, eu já vou te falar. Cuidado com a aparência do mal. Qual é a minha sugestão? Não beba. Não beba. A palavra de Deus não proíbe. Ela faz restrição. Mas a bebida alcoólica pode viciar? Pode. E a Bíblia nos ensina fugir da aparência do mal. E já já eu falo disso, sobre a questão de... Aliás, deixa eu falar de uma vez. Quando a Bíblia diz fugir da aparência do mal, a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, tem pessoas que vê o mal, vê algo ali, parece o mal. Ah, não, vou chegar lá para conferir. Vou chegar e vou conferir. Se chegar a conferir e não for o mal, você já está errado. Não deu ruim, não aconteceu problema nenhum, você já está errado. Porque a Bíblia manda fugir da aparência do mal. E nessa situação de ir para conferir, tem muita gente que vai, confere, é o mal, e ela só descobre que é o mal depois que está dominada por ele. Então, meus irmãos, meus queridos, a todos os que me ouvem, bíblica e teologicamente, a Bíblia não proíbe a bebida alcoólica. Agora, para que eu vou beber se eu sei que é prejudicial, se eu sei que é viciante? Para que eu vou beber? Ah, não, mas é porque nós precisamos de um teorzinho de álcool. Tem até remédio que a gente toma, gente, tem álcool. Toma emoção Scott, não é. Ai, meu Deus, fugiu da minha mente. Biotônico Fontoura. Toma biotônico Fontoura. Na nossa infância, a gente tomava biotônico Fontoura. Vai tomar biotônico Fontoura, que ele tem um porcentagem de álcool lá, então. Tem uns xaropes aí que tem porcentagem de álcool. Gente, brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é que, na aula passada, nós falamos sobre vigiar o coração. Falamos sobre vigiar o coração. Então,
Vamos vigiar o nosso coração. Para quê? Ah, não, mas eu posso, mas eu devo mesmo, como diz Paulo, todas as coisas me convêm, mas nem todas me são lícitas. Cuidado, cuidado. Foi assim que muitos começaram e hoje estão presos no vício da bebida alcoólica. Segundo parágrafo do primeiro ponto. Tomar biotônico fontura, nem na hora que eu estava estudando a lição eu lembrei disso. Essa foi forte. Segundo parágrafo do primeiro ponto. A substância viciante. E aí foi onde eu notei aqui sobre fugir da aparência do mal. Ó. A bebida forte, como qualquer outra substância viciante, tira de nós a lucidez. Lá em Gênesis, gente, já está lá no registro Gênesis, o início, o princípio de todas as coisas. Lá temos lá o patriarca Noé, que se embebedou. E aí ficou nu, seu filho, cão, que já não era lá essas coisas, viu a nudez, contou para seus irmãos e está lá Noé amaldiçoando o filho. Por que Noé amaldiçoou o filho? Porque ele ficou bêbado e o filho viu a nudez do pai. Se Noé não tivesse chapado todas, aquela situação não teria acontecido. Então, lá em Gênesis já está lá. Porque tira de nós a lucidez, a moderação, o domínio próprio, a razoabilidade e, portanto, é incompatível com a vida de quem é cheio do Espírito Santo. E aqui citou Efésios 5:18. Duas coisas que eu anotei aqui. Primeiro, eu já falei, fugir da aparência do mal, eu acredito que você já entendeu muito bem. Foge. Nem é o mal, mas parece. Então foge. Não vai descobrir se é ou não é. Foge da aparência. E outra coisa que eu anotei aqui para observar é que onde deve estar o nosso coração? Onde está o nosso coração? Todas as vezes que eu percebo pessoas se inclinando para coisas mundanas e fazendo questionamento se a Bíblia permite ou não, isto é uma indicação de que o coração da pessoa está se inclinando para o mal. E repito, na aula passada nós falamos sobre vigiar o nosso coração. Cuidado, cuidado. Não permita que o teu coração se incline para a destruição. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Os demais vícios. O nosso escritor nos deixa claro que, como seres humanos, guerreamos nossas guerras em diversas áreas da nossa natureza. Os desafios com vícios podem se apresentar nas áreas das necessidades instintivas, comida, sexo e poder. Na área emocional, tristeza. Na área emocional, tristeza, ira e preguiça. Na área do espírito humano, ambição, inveja e soberba. O desequilíbrio em qualquer uma dessas áreas pode produzir muitos males. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas.
Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Males. É muito importante nós observarmos que os desafios dos vícios podem se apresentar em diversas áreas. E nós somos seres humanos e cada um de nós lutamos as nossas guerras. Sempre que eu falo disso, eu não me esqueço e falo isso com muito respeito de um aluno que eu tive que, ministrando uma aula de doutrina do pecado, e aí quando eu estava falando sobre o perdão do pecado e o cuidado pelo nosso coração não ser dominado pelo pecado, ele me falou assim, professor, quando eu passo em frente a um bar e vejo uma garrafa de cerveja, minha boca chega a salivar, que eu gostava muito de cerveja antes de ser crente, e eu fujo, porque eu sei que se eu me assentar numa mesa e colocar uma garrafa de cerveja e eu ficar ali, eu vou beber. Coração, nós precisamos conhecer o nosso coração e saber para que o nosso coração se inclina. Não é o meu problema. Bebida, por exemplo. Eu sou filho de crente, nunca experimentei bebida, assim, nunca fui viciado em bebida. Isso não é a minha fraqueza. Então nós precisamos ter cuidado, porque nós somos pegos nas áreas de fraqueza. Tem coisas que são fraquezas minhas e que não são suas, mas tem coisas que são suas fraquezas e você precisa vigiar o seu coração. Segundo ponto, o vício e suas consequências. Primeiro, parágrafo conceito. Basicamente, podemos conceituar o vício como um hábito ou costume duradouro que leva a pessoa a fazer alguma coisa que lhe traz algum bem-estar. E aqui eu fiz questão de dizer que vício sempre promove um bem, inicialmente falando. O vício sempre promove o bem, inicialmente falando. Porque se fosse ruim, ninguém faria. Como um corinho um hino que a gente cantava na minha adolescência. O pecado não dói, não dói, o pecado não dói, não dói. E aí tinha uma estrofe que dizia que se o pecado doesse, muitos não pecariam, temeriam a Deus, assim seria melhor. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho e deixa a gente no pó. O pecado é prazeroso no seu início. O vício também é prazeroso no seu início, porque senão ninguém ia querer ficar doidão. Um dia eu ouvi um camarada falando o seguinte, eu só tomo cachaça para ficar bêbado, porque eu gosto de ficar tonto. Se eu conseguisse ficar tonto tomando um comprimido, eu não bebia cachaça. Mas é a êxtase, né? É a êxtase que a pessoa tem, é aquela sensação que a pessoa tem e que deixa a mente dela bem. Mas naquele momento, quais são as consequências que isso trarão na vida da pessoa posteriormente? Assim, quem é dominado por um vício se torna vulnerável a uma série de perigos. E eu anotei aqui que somos escravos das nossas escolhas. Nós somos escravos das nossas escolhas. Nós temos livre-arbítrio? Temos. Nós podemos escolher? Podemos. Em todas as áreas da vida? Em todas as áreas da vida. Nós temos livre-arbítrio. Só que nós nos tornamos escravos das escolhas que nós fazemos. Uma vez feitas as escolhas, nós nos tornamos escravos das consequências delas. Então, tome muito cuidado. Segundo parágrafo do segundo ponto, o nosso escritor vai falar sobre tipos diversos de vícios. Os vícios se manifestam diferentes nas
em diferentes áreas da natureza humana, em diferentes áreas da natureza humana. E eu anotei aqui que cada um precisa identificar o seu vício. Cada um precisa identificar o seu vício. Eu gosto sempre de dizer que a glutonaria, gente, leva para o inferno igual o adultério também. Porque tem gente que é viciada em comida. Crente, servo do Senhor Jesus, mas é glutão, come desesperadamente. A glutonaria é um vício, leva para o inferno igual o adultério mesmo. Como eu já disse, que tem gente que é viciada em fofoca. É um vício, é um pecado. Leva para o inferno do mesmo jeito. Né? Então, nós precisamos ter cuidado, identificar em nós, orar, para que o Espírito Santo nos ajude, nos dê graça, para que nós identifiquemos em nós. Né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vou tomar aqui só essa parte do texto da ceia. Não sou eu examinar o outro, sou eu examinar a mim mesmo. Eu preciso entender se eu estou vivendo alguma coisa viciante na minha vida. A dependência, aliás, nem li o enunciado do terceiro parágrafo, né? Vícios presentes na vida dos jovens. Aí aqui o nosso escritor vai citar vários. E eu destaco aqui que a dependência química é disparada o vício mais comum entre os jovens. O uso de drogas. Outro vício muito comum, o alcoolismo, também é um vício muito presente na vida dos jovens. Nós precisamos ter cuidado. Ah, é só para experimentar. Só para experimentar. Um dia eu falei para um rapaz, tá bom, você experimentou, quer dizer, bom não tá. Você experimentou, já curtiu a viagem, já percebeu a sensação, e agora? É a partir de agora que isso te domina? Não, é porque eu só bebo socialmente falando. Eu bebo, tem gente que fala assim, eu só bebo socialmente falando, mas eu sou muito sociável. Então eu tô todo dia me sociabilizando. Aí bebe todo dia. Não, mas eu só bebo. Não, você está escravo, você está viciado na bebida. Viciado na bebida. Não, eu fumo um cigarrinho de maconha de vez em quando, só para relaxar. Mas você está estressado todo dia. Aí está tentando relaxar todo dia. Está viciado. Então, nós precisamos ter cuidado. Inteligência. Eu falo que isso aqui, gente, é claro que é uma questão espiritual. Mas, ó, para vocês jovens, se não fosse uma questão de espiritualidade, é uma questão de inteligência. Terceiro ponto da nossa lição: protegendo-se contra os vícios. Primeiro parágrafo. Crucificados com Cristo. Crucificados com Cristo. Quem está em Cristo não se inclina para as coisas da carne, pois seu interesse é com as coisas do Espírito, que é vida e habita em nós. Paulo deixa claro que se nós formos crucificados com Cristo, com ele também nós ressuscitaremos. O que é ser crucificado com Cristo? É restringir a nossa vida à vontade do Pai. Eu escrevi um livro, aliás, se você quiser, pode procurar o meu contato lá na bio do meu Instagram, @PRWandersonSSilva, @PRWandersonSilva. 2 S que tem lá. Você pode pegar o meu contato lá, me mandar um e-mail que a gente providencia uma forma de encaminhar o livro para você. O livro se chama Retornando ao Jardim Secreto de Deus, onde nós tratamos disso. Tratamos de algo nesse aspecto. O que é ser crucificado com Cristo? É entender a submissão de Cristo e em Cristo nos submeter à vontade de Deus, assim como Cristo se submeteu à vontade do Pai. Então, em Cristo, nós podemos sim estar realmente livres e não nos inclinar para as coisas da carne, mas para as coisas do Espírito. Eu escrevi aqui que a natureza carnal e a espiritual, eu não lembro se foi Lutero que disse isso, se foi Calvino que disse, mas um desses grandes homens aí disse que a natureza carnal e a natureza espiritual são como dois cães bravos lutando dentro de nós. Vai vencer aquele que a gente alimenta mais. Tem pessoas que caem. Ah, mas não sei por que eu caí. Foi de uma hora para outra. Não. Foi porque você alimentou a natureza carnal e não alimentou a natureza espiritual. Então, a nossa vida cristã é uma vida de cotidiano, gente. É uma vida
do dia a dia. Ninguém se desidrata de uma hora para outra, né? Ninguém morre de inanição, ou seja, por falta de alimentação, de uma hora para outra. Não, é um processo. Se nós tivermos cuidado no dia a dia, ao longo do processo, nós teremos saúde espiritual, robustez espiritual para permanecer. E assim nós vamos seguindo, caminhando e servindo ao Senhor e sendo livres dessas vicissitudes da vida moderna. Segundo, aliás, tem umas que nem são da vida moderna, né? Uma bebida, os vícios, por exemplo, nem são da vida moderna. São desde que o mundo é mundo. Segundo parágrafo do terceiro ponto. Os vícios não reinam mais. Ora, se somos crucificados com Cristo, não podemos ser escravos do pecado, muito menos obedecer aos apelos da nossa natureza caída. Eu vejo pessoas me dizendo assim: ai, pastor, mas eu não consigo, eu já lutei, mas eu não consigo. Eu aprendi uma coisa, gente, e pode até parecer estranho o que eu vou te falar. Eu aprendi a não lutar contra o pecado. Eu não posso vencer o pecado. Só teve um homem que se encarnado, que venceu o pecado: Jesus Cristo. Eu preciso me entregar a Cristo. Eu preciso nutrir a minha comunhão com Cristo. É em Cristo que eu recebo poder para vencer o pecado. Então não sou eu que venço. É a ação do Espírito sobre a minha vida que me leva à vitória. A palavra de Deus nos diz disso, e graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Parece que foi Paulo que escreveu isso. Em Cristo nós somos conduzidos em triunfos. Então Cristo nos conduz em triunfo e o Espírito Santo nos dá força para vencer. Tem pessoas que acham que podem vencer. Eu consigo resistir. Cuidado, cuidado. Todo pecado. Lutero dizia que nós temos potencial para cometer todos os pecados que nos são disponíveis. Nós temos. Talvez tenha um pecado que você comete que eu não cometo, porque não é a minha fragilidade. Mas tem pecados que eu cometo que você não comete, porque esses são a minha fragilidade. Eu preciso olhar para mim. Repito, é por isso que Paulo diz em Romanos 11, aliás, 1 Coríntios 11, examine-se, pois o homem a si mesmo. Terceiro parágrafo. Exercendo o autodomínio como consequência da obra realizada pelo Espírito Santo em nossas vidas, podemos dizer não ao pecado, ao vício, e ao mesmo tempo cultivar uma virtude indispensável para vencer as lutas contra os desejos pecaminosos. A virtude do autodomínio, da temperança, que é um fruto do Espírito, né? É uma das virtudes do fruto do Espírito que só o Espírito Santo gera na nossa vida, que é a formação do caráter de Cristo no nosso caráter. Duas coisas importantes a se falar aqui. Quando eu leciono soteriologia, doutrina da salvação, eu gosto muito de falar sobre a graça comum e a graça especial. O que é a graça comum? É a graça de Deus derramada sobre toda a humanidade. A Bíblia diz que a graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então a graça de Deus não está só sobre a nossa vida que somos crentes. A graça de Deus está sobre a vida de toda a humanidade e nós chamamos isso soteriologicamente, doutrina da salvação, nós chamamos isso de graça comum. Qual é o papel da graça comum? Atrair o homem a Cristo. Fazer com que o homem seja atraído, levado a Cristo. E a graça comum se manifesta através da natureza, da consciência humana. É a manifestação da graça comum. Mas existe a graça especial. A graça especial é uma graça que nós recebemos quando entregamos a nossa vida a Cristo. A graça especial, ela é manifestada na nossa vida através da palavra de Deus e através da pessoa, do conhecimento da pessoa de Cristo. A graça especial, ela não tem o poder de nos atrair a Cristo, porque este é o papel da graça comum. Já fomos atraídos. A graça especial, ela nos dá poder para vencer o pecado. Quando nós recebemos a graça especial, vivendo em Cristo, o pecado pode estar na nossa frente. Nós temos uma decisão: eu não vou pecar, porque a graça especial está sobre a nossa vida. Eu disse agora há pouco e repito, nós somos escravos das escolhas que nós fazemos. Se eu escolho Cristo, a palavra de Deus me diz que eu tenho que trazer todo o pensamento cativo a Cristo, eu me prendo a Cristo. Mas se eu escolho o pecado, eu me torno escravo do pecado. Então,
É preciso que você entenda que você que está em Cristo, ou você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, também entenda isso. Em Cristo, nós recebemos a graça especial, o poder que vence o pecado. Em Cristo, não nós, mas a graça que está sobre nós, nos capacita para vencer o pecado. E nós nos tornamos escravos das escolhas que nós fazemos. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores. E até a semana que vem, na nossa última aula do trimestre, em nome de Jesus.